Você sabia que Deus não muda a tua vida sem mudar você primeiro? Às vezes você fica pedindo mudanças, você fica pedindo novos níveis financeiros, né, para você ganhar mais dinheiro, para você conseguir coisas novas, oportunidades novas. Só que aí quando Deus vai te proporcionar isso, você desiste. Como assim? Porque a gente entra em um processo de mudança interna. Porque Deus sabe que se tu não mudar internamente, tu não consegue sustentar aquilo que Ele quer te dar. Então, normalmente, antes dele te dar uma grande bênção, Ele te leva para um deserto. É aí que acontece aquela situação de, às vezes, você passar por uma situação financeira muito difícil. Justo naquele contexto em que tu acabou de pedir uma bênção financeira. Tu falou assim, Senhor, me abençoa, Senhor, eu quero prosperar. Aí você vai tentando de tudo, você vai tentando fazer manifestação, você vai tentando fazer quadro dos sonhos, tudo. Aí Deus olha lá pra você e fala, esse meu filho aqui tá muito dedicado, vou abençoar. Aí ele te leva pra onde? Pra um deserto. Pra você ter o preparo antes de entrar para a Terra Prometida. Porque não tem como você entrar na Terra Prometida com a mesma cabeça de um escravo. Porque toda a tua vida, todo o resultado da tua vida hoje é o resultado da identidade atual que você tem. Toda identidade produz um resultado. Se você não sabe que tipo de identidade que você tem, é só você analisar que tipo de resultados que eu tenho. Porque cada identidade produz um resultado. E tem 6 tipos de identidade. Tem a identidade da pessoa vítima, a do controlador, a do impostor, a do carente, a do indigno. Inclusive, se você quiser saber qual a identidade que você sustenta hoje, é só clicar no link que vai aparecer aqui, ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Mas voltando ao assunto, toda identidade que você carrega produz um resultado. Por isso que as pessoas falam, você não atrai o que você quer, você atrai quem você é. Logo, Deus, antes de te dar uma bênção, Ele vai primeiro mudar quem você é. E você só muda passando por experiências novas, às vezes passando por alguma situação de dificuldade, né? Porque dizem que é na prova que Deus vê quem é forte e quem é fraco. É como se você passasse por um teste, para Deus olhar assim, será se meu filho está preparado para essa bênção que ele está me pedindo? Porque como eu falei aqui em um vídeo, Deus não é um pai irresponsável. Deus não vai dar uma Porsche para uma criança de 12 anos, que tem maturidade de 12 anos. Porque a bênção na mão dessa pessoa, dependendo de quem é a mão que vai tocar, vira maldição. E Deus não é esse tipo de pai. Sabe qual tipo de pai que Deus é? Que eu comecei a observar? É aquele pai extremamente paciente, que o filho cai 1000 vezes e ele vai lá, vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar a andar de novo. Porque entende que para Deus não faz muita diferença o tempo, ele é eterno, ele não tem urgência, muita urgência, como a gente tem para as coisas. Então, por isso que para ele tanto faz você alcançar a sua bênção com 40 anos ou com 20 anos. Só que para você faz diferença. Então, é você que tem que se mostrar maduro. É você que tem que, cada dificuldade que você passar, entender como um processo de preparo. Por isso que sempre quando a gente fala de mudança na Bíblia, tem muito o termo nascer de novo. Ou seja, é uma mudança de identidade. Sabe quando a pessoa nasce de novo? Quando você escuta assim, ah, fulano nasceu de novo, é outra pessoa. Porque eu entendi que Deus não melhora as pessoas. Ele só sabe transformar. É sempre o antes e depois de uma pessoa. Por isso, o nascer de novo. Mas como que você vai estar pronto para acessar um novo nível? Como que Deus vai saber que já é a hora de te dar aquilo que tu tanto pede? É quando você aceita o processo e as mudanças. Porque o processo em si, ele te custa muito. Normalmente ele vai te custar a tua vida passada, a tua versão passada, a pessoa que você era. E se fosse só isso, seria até bom. Só que vai te custar muito mais. Às vezes vai te custar as amizades que você tem, alguns fins de semana, algumas noites sem dormir, muito choro, muita angústia e um preço que você paga pela mudança.
Porque toda mudança existe a morte do velho eu. Só que o que eu quero te dizer é que o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor. Deus gosta de pessoas improváveis. Deus gosta de pessoas que o homem olha e fala: Isso aí não vai dar nada. Isso aí é o pior dos seres humanos, pois é esse que Deus pega, as pessoas improváveis. Me lembra muito de Davi, né, que estava cuidando de ovelhas, foi esquecido até pelo seu pai, né, pelos seus irmãos, e nem era cogitado que ele seria um rei. Só que Deus escolheu quem? O improvável. Deus gosta dos improváveis, porque é aí onde ele manifesta o poder dele. Que é aí onde tu vê que a honra não é tua, que a glória não é tua, que a glória é de Deus. Que a nossa vida possa glorificar o próprio Deus. E é isso que eu acho mais extraordinário. Porque quando eu passei por esse meu processo, eu ouvi parentes meus falando assim: Nossa, eu nunca pensei que você fosse ser uma pessoa civilizada. Sim, gente, eu ouvi isso exatamente com essas palavras, sem tirar nada. E um outro tio meu falava, quando eu era criança, que provavelmente eu tinha algum problema, porque eu era agitada demais, e que eu precisava ir no médico, que não era normal e não sei o quê. E às vezes eu era mal e na escola, não de notas, mas tipo, armava muita confusão. Quase todo dia eu ia para a diretoria e eu era vista como uma pessoa muito improvável, né? Minha mãe orava muito, meu pai orava muito e o que Deus fez na minha vida, às vezes até eu olho assim e eu tenho dificuldade de acreditar. Eu olho e falo, olha o quanto que Deus é extraordinário. E é isso que ele quer fazer na tua vida. Às vezes você foi muito desacreditada, desacreditado. Às vezes as pessoas olharam para você e não viam nada. Só que Deus olha para você de uma forma diferente. Não importa o que as pessoas vão falar de você, importa o que Deus fala de você. Deus fez cada ser humano de uma forma muito única. Existe algo em você que não tem em mais ninguém nesse mundo. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é ser exclusivo? Eu lembro muito da Mona Lisa. A Mona Lisa não é a mulher mais bonita, se a gente for usar nossos parâmetros de beleza atuais, só que ela é uma das obras de artes mais caras do mundo. Por quê? Porque ela é rara, porque só tem ela. Agora imagine você, a Mona Lisa é só uma imagem que não fala, que tá lá parada, mas agora imagine você, que tem ideias, que tem criatividade, que pode fazer uma diferença onde você for nesse mundo, com um projeto, com alguma novidade. Imagina a relevância que você tem, a grandeza que você carrega. Então que você nunca, em momento algum, em hipótese nenhuma, venha duvidar de que Deus possa fazer uma real transformação na tua vida. Porque simplesmente Ele é especialista nisso. Só que o segredo para você sair dessas fases rápido, como assim rápido? Às vezes você tá 10 anos sofrendo a mesma coisa, passando o mesmo deserto. Por quê? Porque você nunca aprendeu. Quanto mais rápido você aprende o que Deus quer te ensinar, quanto mais rápido você se permite ser moldado, igual um vaso de barro mesmo, se permite ser transformado, mais rápido você sai dessa fase. E o louco é que tem pessoas que elas fazem isso muito rápido. Elas não toleram viver a mesma dificuldade várias vezes, o mesmo problema. Elas aprendem assim, em um mês e uma semana elas já estão indo para outro nível. E Deus cada vez mais confia mais e mais e mais e mais coisas para ela. Por quê? Porque elas têm um coração ensinável. Anota isso aí que eu vou te falar, nem que seja na sua cabeça, tá? Para ficar repetindo e lembrando. Uma das maiores características que você pode ter na sua vida é um coração ensinável. É um coração que não tem aquele ego de eu nasci assim, eu cresci assim, e de que eu vou ser sempre assim. Não, ninguém é condenado a ser quem sempre foi. Tem até uma frase que eu gosto muito de Heráclito de Éfeso, que ele fala assim, que é impossível você pôr o mesmo pé no mesmo rio, duas vezes, né? Tu tá no rio, tu coloca um pé nele, no outro dia tu vai pôr o pé de novo. Não é a mesma coisa, porque as águas dos rios já passaram, e você já mudou.
Então, nós estamos passando por uma mudança constante. A neuroplasticidade do nosso cérebro é um dos maiores sinais disso. Agora, quando tu se enxerga como um eu fixo, um eu imutável, você se limita, você se condena. Mas quanto mais rápido você quebra o seu ego e você fala assim, não, a única coisa que eu verdadeiramente sou é imagem e semelhança de Deus, não algo limitado e fixo, porque Deus flui em várias coisas, você passa a parar de se limitar, a parar de estagnar a sua vida, só para proteger uma identidade antiga, uma identidade velha, uma identidade frustrada, uma identidade que nunca te levou a lugar nenhum. Por isso que a Bíblia fala para você ser sagaz como as serpentes, só que simples como as pombas. Esse simples como as pombas está muito relacionado a você ter uma humildade de se quebrantar, de se permitir ser moldado, não a esse mundo. Tem até um versículo que fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Toda mudança que você for fazer na sua vida começa por uma mudança de mente. Quando você muda a mentalidade, que é o seu padrão de pensamento, você reforça uma nova crença. E todo eu é reforçado em uma crença sobre quem você acredita ser. Então, quando tu muda a tua mentalidade pensando ser uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova identidade, você consegue viver realmente uma transformação de vida. Então, quando você estiver passando dificuldades, instabilidade, às vezes até uma confusão, agradeça a Deus. Em tudo dai graças, porque você pode estar sendo moldado para Deus te entregar um grande presente, uma nova temporada, uma nova estação na tua vida. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi uma palavra que estava queimando aqui no meu coração. Não sei quem precisa ouvir isso, mas eu sei que se você chegou até aqui não foi por acaso, até porque acaso não existe. Algo que eu falei aqui precisava tocar no seu coração. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você quer saber qual tipo de identidade que você tem, que você carrega, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.